Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória de um grande santo da Igreja, que é bispo também e doutor da Igreja, São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, um homem que amava a palavra de Deus. E porque amava a palavra de Deus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele proclamava a palavra, ele levava a palavra de Deus àqueles que mais necessitavam. Nós ouvimos hoje na primeira leitura, que foi tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo dizendo que para ele a pregação do Evangelho não era motivo de glória, mas era uma imposição, um chamado que Deus o fez. E ele dizia: ai de mim se eu não proclamar o Evangelho. Ai de mim se eu não proclamar o Evangelho. Porque São Paulo, ele fez essa experiência com Deus que fala, com Deus que instrui. E quando ele vive a conversão dele, São Paulo, ele ouve a voz de Jesus a dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E São Paulo não conhecia, Saulo não conhecia a voz de Jesus. Ele disse: quem és tu? E aí Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos viver a palavra de Deus na nossa vida, meditar a palavra de Deus, porque Jesus é o Verbo, é a palavra que se encarnou e veio morar entre nós. Nós conheceremos a vontade de Deus na nossa vida a partir do momento em que nós escutar a palavra de Deus, mas não só escutar, Não só escutar, mas procurar colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, porque a partir do momento em que nós colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, nós colheremos os frutos dessa palavra na nossa vida. Nós iremos encontrar a direção para a nossa vida. Nós estamos celebrando esse mês de setembro, o mês da palavra de Deus, que nós somos chamados a voltar o nosso coração para a palavra de Deus, os nossos ouvidos como discípulo, para aprender com Jesus sobre a palavra de Deus. E eu pergunto para você, católico, você lê a Bíblia todos os dias? Não vou pedir para vocês levantar a mão aqui, tá bom? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, não quero expor ninguém. Nem quem está em casa vou pedir para levantar a mão, porque o padre pode ficar com vergonha, Pode ficar com vergonha. Vai, se você não lê a Bíblia todos os dias,
né? Aí o padre vai ficar com vergonha. Porque imagina se o médico ele não estudar. Imagina se o psicólogo não estudar. Se o engenheiro não estudar. O que vai acontecer? Tragédias, mortes, né? Ainda que o médico se formou lá 20, 30 anos atrás, ele continua estudando hoje. O psicólogo, a mesma coisa. O engenheiro, a mesma coisa. O cristão católico, a mesma coisa. Ainda que nós recebemos o nosso batismo lá atrás, a confirmação da nossa fé, lá há tantos anos atrás, eu fui em 1998, que eu confirmei a minha fé, né, sendo crismado, mas eu preciso todos os dias ler a palavra de Deus, eu preciso todos os dias meditar a palavra de Deus, e está em nossas mãos essa graça, meus queridos irmãos e irmãs, porque antes do Concílio Vaticano II, aqui tem pessoas com certeza que viveram antes do Concílio Vaticano II, né? Nós não tínhamos a Bíblia na nossa mão, nós não tínhamos a Bíblia na nossa língua, era tudo em latim, mas a igreja ela acompanha os tempos e ela quis que a palavra de Deus estivesse nas nossas mãos, mas muito mais do que nas nossas mãos, que a palavra estivesse em nosso coração, que a palavra fosse proclamada por nós. Então, padre, eu não entendo muito quando eu leio a Bíblia, eu não entendo muito, peça ao Espírito Santo. Padre, eu não consigo ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar. O nosso pai fundador, o Padre Jonas, ele tem um livrinho que ensina você como ler a Bíblia no meu dia a dia. Você pode, né, ligar para a Canção Nova, ou você que está aqui, você pode comprar esse livrinho. Começa lendo, ainda que for um capítulo por dia da Bíblia, ainda que for um versículo, não tem problema, mas seja um cristão de verdade. O cristão de verdade é aquele que medita a palavra de Deus. Imagina se um filho não escutar a direção do pai, não escutar a direção da mãe, a mãe que ama, a mãe que quer o melhor. Se o filho não escutar, o que vai acontecer? Esse filho vai se perder, vai se extraviar. Se nós não ouvirmos a voz de Deus através da palavra, nós vamos nos perder na nossa vida como cristão, os casais vão se perder, os solteiros vão se perder, os padres vão se perder, porque nós precisamos colocar a palavra de Deus na nossa vida em prática. O evangelho que nós ouvimos hoje, que foi tirado do evangelista São Lucas, nós ouvimos que Jesus, ele faz aqui uma exortação aos discípulos. Ele diz assim: naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Então Jesus está dizendo para nós: nós não podemos guiar uma pessoa se nós estivermos cegos. Nós não podemos viver uma vida cristã se nós não estivermos com os nossos olhos abertos pela palavra de Deus. Você não vai conseguir orientar os seus filhos, você não vai conseguir viver a sua vida matrimonial se você não estiver com os seus olhos em Cristo, se você não estiver enxergando com os olhos de Cristo, entendeu? Com os olhos de Cristo. Nós precisamos ver com os olhos de Cristo. Nós não podemos ver com os olhos deste mundo. Nós não podemos ver e agir com aquilo que o mundo fala, que o mundo quer, mas sempre através de Cristo, porque quando nós vermos com os olhos de Jesus, nós não seremos atingidos pela cegueira. Meus irmãos, Jesus ele vai dizer aqui
Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro o cisco do teu olho, para depois tirar a trave do olho do teu irmão. Aí verás. Nós não podemos ser hipócritas, porque também a palavra está dizendo aqui que os fariseus viviam dessa forma, eram hipócritas, queriam viver uma vida segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Não colocava a palavra de Deus em prática. E Jesus vai ensinar que quem julgar vai ser julgado, quem condenar vai ser condenado, né? O discípulo verdadeiro é aquele que perdoa, porque quem perdoar será perdoado. Gente, não é fácil viver o Evangelho, mas vamos pedir nessa celebração a graça de Deus, como São João Crisóstomo, ele que foi um homem totalmente entregue à palavra de Deus, e ele ajudou muitos a encontrar com o caminho da salvação. São João Crisóstomo, ele foi bispo de Constantinopla, né, em Antioquia, e ele foi um homem que buscou colocar em prática a palavra de Deus, por isso foi perseguido, foi exilado 2 vezes, e o último exílio, ele morreu no exílio, exilado, longe da sua pátria, mas ninguém tirou a palavra de Deus dos seus lábios, ninguém tirou a fé, e hoje nós celebramos esse grande santo da igreja, São João Crisóstomo, que nós também possamos falar da palavra de Deus, né? Guardar no coração, mas também anunciar a palavra de Deus, porque muitos necessitam de ouvir essa palavra. Feche um pouco seus olhos, peça que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, o seu coração, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos tira do farisaísmo, de querer ser melhor do que os outros, de viver uma fé superficial, de muitas vezes cobrar os outros, mas não viver como Jesus falava, guia cegos, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. O Senhor quer que nós possamos corrigir na nossa vida aquilo que está errado. Então deixa a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, para que você possa verdadeiramente viver como um discípulo, como nós ouvimos no Evangelho. O discípulo vai se tornando como mestre. Ajuda-nos, Jesus, a ir nos tornando como o Senhor, no nosso modo de falar, de ver, de agir, que possamos viver como o Senhor faria, como o Senhor falaria, como o Senhor viveria. Ajuda-nos, Senhor, a viver a palavra de Deus. Por isso nós queremos pedir essa graça de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Faça um propósito, meu irmão, faça um propósito, minha irmã, de pelo menos, nem que seja um versículo da Bíblia, todos os dias você lê, que você irá ver os frutos da palavra de Deus na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.